Boa noite, igreja. Boa noite. Que Deus abençoe vocês. Estamos na 5ª semana da nossa campanha. E Deus tem palavra dele para você hoje. Pode colocar ali a projeção, por favor, Vini. Liberou aí, Cícero? Beleza, obrigado. Essa é a 5ª semana que estamos meditando sobre avivamento, procurando entender qual é o propósito de Deus para a sua igreja em relação a essa vida avivada, esse mover do Espírito, onde a gente tem uma vida que não é uma vida medíocre, mas é uma vida empolgante, uma vida animada, uma vida que dá gosto de servir a Deus, porque a presença dEle está ali junto de nós. E nessa semana, você vai ver aí no seu livro devocional, alguns exemplos de avivamento na palavra de Deus. Tem um avivamento quando o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal e o povo se voltou para Deus novamente. Tem a época onde o templo foi inaugurado por Salomão e houve um mover de Deus, as pessoas foram tocadas pelo Senhor, a glória de Deus se revelou naquele local. Tem um avivamento que envolve Neemias, Esdras, e foram tempos de bênção, tempos de maravilha, onde o povo de Deus que estava afastado se volta para o Senhor novamente. Mas hoje eu quero apresentar aqui uma história que não está no livro. Você não vai ver durante a semana essa história que eu tenho aqui. É a história de um jovem, a história de um adolescente que assumiu um compromisso com Deus e se tornou um avivalista. Um homem que Deus usou para trazer um povo da sua nação de volta para o Senhor em um compromisso sério. Essa história, ela está em 2 Reis, no capítulo 22, 23, e em 2 Crônicas 34. Quem é que chuta de quem eu vou falar? Ele é um rei. O último rei bom de Judá. O nome dele é Josias. Quem falou? Eu vi em algum lugar aí. Ah, tá, ele já viu a mensagem, ó, Vini. Estava suspeitando. A história de Josias é uma história curta, ela está em 2 capítulos apenas da Bíblia, ali em Reis e 1 capítulo lá em Crônicas, mas é uma história sensacional. Era um rapaz que assumiu um compromisso com Deus e aquilo ali fez com que ele mudasse a sua vida, a sua família, a sua nação. E eu quero que você conheça essa história, mas a gente não vai ler aqui o texto, então eu separei um vídeo com um pequeno trecho que conta a história de Josias. Pode soltar ali, por favor, apaga as luzes e solta o vídeo, por favor. Você vai poder ver um breve relato da vida do Josias. Pode apagar essas luzes também. Nunca me esquecerei do dia em que Josias, o grande rei de Judá, foi trazido ferido da batalha. Pois eu o vira lutar a vida inteira contra um inimigo maior. Um inimigo que fizera o povo esquecer seu Deus. Mas quando Josias se voltou para o Senhor de todo o coração e obedeceu às palavras escritas no livro da lei, o coração do povo, que se havia desviado, foi reconquistado. Sim, até o meu. 33 anos antes, quando eu tinha 16 anos, Josias começou a abandonar os caminhos de seus antepassados idólatras, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque construíram altares a Baal e imagens de escultura, e faziam com que seus filhos passassem pelo fogo de Moloque, no vale de Inom. Na verdade, eles cometeram mais iniquidades que todas as nações dos gentios que os precederam.
Josias. Josias, me obedeça. Obedeça, Moloque. E os servos do rei Amon conspiravam contra ele e o mataram em sua própria casa. Então o povo matou a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra colocou Josias, seu filho, por rei em seu lugar. No 18º ano de seu reinado, ele começou a restaurar o templo que seus pais destruíram. Josias herdara um povo iníquo. E o livro das palavras do Senhor, registradas por Moisés, foram perdidas. E Josias buscou o verdadeiro Deus de Israel e começou a purificar Israel dos falsos deuses, a começar dos átrios da casa do Senhor. Mas apesar do esforço de Josias para remover essas abominações de sua terra, não era possível purificar o coração e a mente do povo. Majestade. Majestade, trago novidades. Amanhã se tomará o dinheiro que está no tesouro do templo e ele será entregue aos trabalhadores da obra. Com o trabalho deles, o templo do Senhor voltará a ser o que era antes. E com isso recuperaremos o coração de alguns. Mas muitos não terão olhos para ver. E nem ouvidos para ouvir. Sumo sacerdote, não haverá mais nada que faça esse povo voltar-se novamente ao Deus verdadeiro, ao Senhor Deus de Israel? Quem deste povo se lembra do Deus de quem falas? Certamente, se queres que eles se voltem para um Deus hoje, basta que não olhe além deste monturo de escombros. Tal era o mal que se arraigara entre o povo do Senhor. Na verdade, esse era o mal que se arraigara em meu próprio coração. Majestade, o sumo sacerdote descobriu um livro antigo escondido no templo e entregou-o a mim. É o livro da lei. Da lei dada por Moisés. Já há muitos dias me procuras para falar de dinheiro e do andamento da obra. Mas hoje, o Senhor, meu Deus, ouviu minhas súplicas. E Safã, o escrivão, leu o livro da lei para o rei. E o rei ouviu a palavra do Senhor como se proferida pela primeira vez. ובאו עליך כל הקללות האלה ומי השיגוך.
Josias temeu que se acendesse o furor do Senhor contra Israel. E por isso desejou que o povo ouvisse outra vez a palavra de Deus, conforme escrita no livro da lei. E eu também ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o livro da lei com os meus próprios olhos e segurei-o nas mãos. O rei muito se emocionou. Eu também senti o peso de suas palavras e meu coração começou a se abrandar. Então Josias reuniu todos os anciãos de Judá e todos os moradores de Jerusalém e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da lei. Ó Senhor, eu e todos quantos desejarem do teu povo, fazemos hoje o juramento de seguir ao Senhor e guardar teus mandamentos e teus estatutos de todo o coração e de toda a alma e obedecer às palavras desta aliança que foram escritas neste livro. E nesse dia, o povo de Judá tornou a voltar-se ao Senhor, o verdadeiro Deus de Israel. E eu também com ele. E cumprindo o que dizia o livro da lei, Josias tirou todas as abominações de Israel e queimou todos os vasos feitos para Baal e para Moloque fora de Jerusalém. E isso fez Josias, para obedecer às palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E assim, quando trouxeram o rei Josias para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado, toda Judá o pranteou. E antes dele não houve rei semelhante. E depois dele nunca se levantou outro tal. Pode tirar. Não houve um rei antes dele nem depois dele que agiu como Josias agiu. Nem Davi, nem Salomão, nem os que foram depois. Por que esse jovem que assumiu o trono com 8 anos de idade foi considerado por Deus
como um rei que nunca houve e nunca teve igual. Que princípios a palavra de Deus nos ensina sobre a vida desse rapaz que tem a ver com o avivamento que nós buscamos? Que lições a vida dele pode nos ensinar, pode te ensinar e trazer a bênção para a nossa vida? Primeiro, ele aprendeu que os erros do passado não determinam o seu futuro. Ele tinha um avô completamente maligno. O avô dele se chamava Manassés. Manassés foi o pior rei que o povo de Judá já teve. Ele introduziu a adoração a Moloque, que era um deus que eles entendiam que para ser abrandado, para ser agradado, ele precisava do sacrifício de recém-nascidos. Vocês viram no vídeo, ele tinha ali uma estátua com a cabeça, onde tinha ali os braços estendidos e embaixo eles acendiam um fogo. E eles colocavam os recém-nascidos em cima do braço de Moloque, depois puxavam com a corda o braço para o peito e a criança era esmagada enquanto era queimada. E as pessoas tinham que fazer isso porque era adoração ao Deus deles, que o rei de Judá, o rei do povo de Deus, introduziu para que o povo adorasse não mais ao Senhor, mas agora a Moloque. Quando uma casa era feita, havia uma pedra fundamental. E a família tinha que sacrificar o seu primeiro filho, colocar dentro de um vaso de barro, enterrar embaixo da casa para daí construir a sua casa, para que Moloque abençoasse. Foi o pior rei que aquele povo já teve. O avô de Josias. Ele foi criado naquela família. Ele foi criado naquele lugar onde a sua família, o seu pai, o seu avô, eram completamente diabólicos. E o que uma criança dessa pode esperar do seu futuro? Vendo aquilo, sendo ensinada naquilo. E ele teve como pai Amon. Amon foi tão ruim que em 2 anos de reinado, os seus ajudantes conspiraram para matá-lo porque ele ia ser pior do que Manassés, o pai de Josias. Então vem Josias para construir uma nova história. Com 8 anos de idade, ele assume o trono. O seu passado não determina o seu futuro. Quem foi seu pai, quem foi a sua mãe, quem foi os seus avós, o nome que você carrega na sua família não determina o seu futuro. A criação que você teve, se foi numa família, se foi num orfanato, a criação que você teve se foi com pessoas de Deus ou se foi com pessoas completamente malignas, não determina o seu futuro. Você não precisa sofrer a maldição de pessoas que vieram antes de você. Você pode ter a sua própria história, você pode buscar a Deus por vontade própria, você pode fazer o seu futuro junto de Deus, sem ficar dependente e amarrado àquilo que seus pais, aquilo que a tradição familiar falou que tinha que ser. Você não precisa guiar o seu futuro com base naquilo que foi o seu passado, os seus ancestrais. Oi? Os erros do passado não determinam o seu futuro. Faltou um não ali. Não determina. Você pode construir o seu futuro, escrever o seu futuro junto de Deus. Não determina. Nem o que você viveu. O que você viveu até hoje não determina o seu futuro. Pois com Jesus você pode construir uma nova história. A sua história pode ser diferente. Aquele menino entendeu que a história dele podia ser diferente. Não, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser igual ao meu avô. Eu não vou seguir esse caminho mau que a minha família tem seguido. E o segundo princípio, não posso escolher meus parentes, mas posso escolher meus mentores. A palavra de Deus fala no versículo 2 do capítulo 22. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Ele não podia escolher quem era o seu pai. Ele não podia escolher quem era o seu avô, mas ele podia escolher quem seria o mentor da sua vida. Ele podia olhar para trás, na minha família, quem é que prestava? O rei Davi. Eu vou olhar para ele. Infelizmente não tive uma boa referência do meu pai, do meu avô na minha casa, mas eu não posso ficar amarrado ao meu passado. Eu vou escrever meu futuro de uma forma diferente e vou escolher quem influencia a minha vida. Você pode escolher quem influencia a sua vida. Você pode por vontade própria dizer, olha, essa e essa pessoa eu não vou ouvir. Essa e aquela pessoa eu não vou ler. Eu não vou perder meu tempo sendo influenciado por pessoas que não vão me acrescentar em nada.
Mas aqueles lá que têm a mão de Deus sobre a vida deles, esse sim eu vou dar atenção. Você pode escolher quem é que influencia você. Me diga os livros que você lê, eu vou te dizer onde é que você vai estar daqui a 5 anos. O que você tem lido? O que você tem ouvido? São coisas que acrescentam, coisas que são bênção, coisas que trazem o mover de Deus, o avivamento de Deus, ou nos colocam para baixo. Você pode escolher quem influencia a sua vida. Busque mentores. Busque pessoas que vão dar a você os passos que elas já trilharam. Busque um discipulador, busque um líder, busque alguém que vai estar ali caminhando com você, para que você possa trilhar uma jornada mais fácil, não sozinho. Pois muitas pessoas já estão onde você quer estar. Peça ajuda delas. Você pode ser muito enriquecido lendo, ouvindo, vendo testemunho de pessoas que já foram abençoadas por Deus e você pode ser abençoado também. Aprenda. Aprenda pela arte da modelação. Você pode se modelar em pessoas que você admira, ver as características que elas têm e desenvolver isso em você. E ele viu em Davi, um homem que tinha um coração segundo Deus e se espelhou nele. E se tornou um rei que não houve igual, nem antes e nem depois dele, porque ele se voltou para o Senhor completamente. O avivamento vem para pessoas que não se amarram ao seu passado e escolhem mentores que foram tocados por Deus. Vemos isso na palavra. Pessoas que se espelharam em outras, caminharam com outras. Tem o exemplo de Eliseu, ele andou junto com Elias. E a unção que Elias tinha foi para Eliseu em porção dobrada. Com quem você tem andado? Você vai ganhar a porção dobrada de quem? Deus quer dar para você. Deus não é um Deus que para no tempo. Ele vai sempre multiplicando a sua obra, o seu favor, a sua unção, a sua graça, a sua presença. E Ele quer compartilhar com você aquilo que Ele já tem dado a outros. Quando você caminha com pessoas, quando você honra pessoas, quando você admira pessoas de Deus, aquilo que ela tem também é compartilhado com você. Receba isso. A gente vê que quanto mais cedo buscamos o avivamento, melhor. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, aos 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. 16 anos. Quem aqui se converteu aos 16 anos? Temos um bom pessoal. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Com 12 anos eu me converti, me batizei. E por isso que foi maravilhoso esse final de semana, sexta, sábado e domingo, lá com os adolescentes, vendo aqueles adolescentes buscando a Deus, cantando, louvando, tendo comunhão, uma comunhão santa, sagrada, abençoada. Pois eles estão tendo a oportunidade que muitos aqui infelizmente não tiveram, de conhecer a Deus mais cedo. Pois quanto mais cedo você conhece a Deus, menos burrada você faz na vida. Você pode experimentar o favor dEle, a direção dEle, a bênção dEle. E quanto mais cedo você busca o avivamento que vem de Deus, o mover do Espírito Santo, melhor ainda. Esse menino, com 16 anos, assumiu um compromisso com Deus sério. Não perca tempo, meu irmão. Eu não sei que idade você tem, mas se você está aqui essa noite, você ainda não assumiu um compromisso com Deus para revolucionar a sua vida, hoje é a noite. Hoje é a noite de assumir um compromisso e dizer, eu vou buscar esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que me ama. Eu vou buscar o Senhor Jesus e eu vou experimentar o que esse rei Josias experimentou também. Uma volta para Deus de todo o coração. Não perca tempo. Não perca tempo. Se Deus trouxe você aqui hoje, é porque você precisa assumir um compromisso com Ele. Aproveite essa oportunidade. Quanto antes, melhor. 4. Avivamento e reforma requerem perseverança. O menino assume o trono aos 8 anos de idade. Aos 16 ele começa a buscar a Deus. Aos 20 anos ele começou a purificar Judá e Jerusalém da idolatria. Aos 26 ele restaurou o templo e reencontrou a palavra de Deus. Foi uma jornada. Dos 8 aos 16 ele viu que ele não queria de jeito nenhum aquilo que seus pais e seus avós viveram. Ele começa a buscar a Deus aos 16. Dos 16 aos 20 ele aprende ali o que Deus quer, sem ter uma Bíblia à disposição dele. Quantas Bíblias você tem em casa? Ele não tinha nenhuma. Ele ouvia aquilo que as pessoas tementes a Deus falavam. Ele entregou seu coração àquilo, eu quero aprender isso. Com 20 anos ele começou a ver, não, aquilo que a gente acredita como povo de Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo. Vamos derrubar esses ídolos, vamos derrubar aquilo que tem feito o povo caminhar num caminho de maldade, num caminho diabólico. Tira Moloque daqui. Ele acabou com aquele sacrifício de criança. Ele começa a se voltar para Deus e com 26 anos, ao reorganizar o templo, na esperança de que o povo se volte em massa para cultuar a Deus novamente,
eles reencontram a palavra de Deus. Foi um processo. O avivamento também é um processo. Estamos em 40 dias, pedindo a bênção de Deus, muita coisa vai ser acrescentada e está sendo acrescentada na vida de vocês nesses 40 dias. Mas não pode parar aqui. A gente não pode achar que, dia 14 de outubro acabou os 40 dias, não se fala mais em avivamento, ninguém mais vai se santificar, ninguém mais vai orar, ninguém vai mais buscar com intensidade. Tem que continuar, pois é um processo. Pois a cada dia algo vai sendo derrubado na minha vida. A cada dia um poste ídolo vai sendo quebrado. Onde aquilo que ocupa o lugar de Deus, eu vou quebrando, dizendo, Deus, aqui quem reina é o Senhor. Não mais a minha vontade de ganhar dinheiro, não mais a minha vontade de ter sucesso, não mais a minha vontade de ter conforto. Eu vou quebrando ídolos que estão no meu coração. E Deus vai assumindo mais e mais lugar. Por isso que avivamento e reforma é um processo. É uma caminhada, é um crescimento. Depois desses 40 dias eu quero ver você continuando a orar e buscar por um mover de Deus. Até que ele seja visível e manifesto. Onde seja claro, há um mover de Deus sobre nós. O céu parou aqui. Abriu uma janela no céu e está abençoando a nossa vida, a nossa igreja, as nossas famílias. E a gente não vai parar até que isso aconteça. Até que o processo se complete. Ele não desistiu. 10 anos, dos 16 aos 26, aprendendo. Instituindo reformas e mudanças. Quanto tempo você está buscando? Você já parou? Eu queria tanto ganhar aquela meu familiar, mas eu orei aí 1 mês, 2, não deu, né? Então deixa, parte para outro. Eu fiz a campanha na igreja lá, os 40 dias, não chegou o que eu esperava, deixa. Não deixa, meu irmão. Continua batendo na porta do céu. Continua batendo na porta do céu que ela vai se abrir. Deus tem um tempo pré-determinado para que cada coisa seja liberada sobre a sua vida. Então não desista enquanto isso não vem. Persevere, persevere. As portas vão se abrindo. Você vai ganhando mais influência. Ele era um menino que tinha ali conselheiros que ajudavam ele. Ele com o tempo foi ganhando ali o respeito dos conselheiros, foi ganhando ali a liberdade, a influência para instituir tudo aquilo que ele precisava instituir como rei e trazer o povo de volta para o Senhor. Não desista. Persevere, persevere. O avivamento sempre reencontra a palavra de Deus. Enquanto arrumavam o templo, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei de Deus. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha, não existe avivamento sem Bíblia. Não tem. Aquele povo estava perdido, longe de Deus, porque primeiramente eles perderam a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se afasta de você, você se afasta de Deus. A palavra de Deus ela não pode ficar perdida. E o mais engraçado, a palavra de Deus estava perdida dentro da casa do Senhor. Infelizmente no Brasil, a palavra está perdida dentro da casa do Senhor. No meio do povo de Deus, a palavra dele está escassa. Você vê movimentos, você vê coisas acontecendo, mas quando você vai verificar, não tem palavra de Deus ali. Tem muita agitação, tem muita coisa acontecendo. Alguns anos atrás teve um avivamento famoso nos Estados Unidos, em Lakeland, que um evangelista começou uma reunião e de repente as pessoas começaram a ser curadas, era muita revelação, muita cura. E as pessoas, é um avivamento. Milhares de pessoas começaram a ir lá. Foi o primeiro movimento transmitido ao vivo, 24 horas por dia, pois eram reuniões que aconteciam 24 horas. E uma coisa que intrigava era que não tinha pregação naquilo. Ninguém abria a Bíblia e trazia a mensagem do Evangelho. Era só oração, revelação, cura, visão de anjo. Era uma anja que aparecia. Ele disse que uma anja aparecia para ele, conversava com ele sobre aquele mover que estava tendo. E muitas pessoas vindo, mas não tinha pregação, não tinha Bíblia. E no auge do que está acontecendo, eles descobrem que ele está traindo a mulher dele. Ele se separa, casa com outra, e o negócio cai por terra. Olha, se você vê um movimento onde não tem palavra de Deus, onde não tem ensino, onde não tem explicação de que Deus nos guia pela sua palavra, não é mover de Deus. Sempre que Deus começa a se mover, a sua palavra é reencontrada. As pessoas assumem um novo compromisso com a palavra de Deus. E assim como o rei, quando ouviu ali o sacerdote lendo, ele foi tocado. Ele rasgou suas vestes e disse, olha, isso aqui é Deus falando conosco. E a gente não está vivendo de acordo com o que Ele espera.
Ele rasga as vestes em sinal de humilhação. Eu tenho que me adequar ao padrão de Deus. O avivamento é uma porta estreita. Quando a gente passa por essa porta, muita coisa que a gente carrega de bagagem, que não passa no crivo da palavra de Deus, vai ficar de fora. E a gente vai ter que deixar aquilo que não está em acordo com a palavra de Deus. Estamos lendo o devocional, estamos tendo tempo com a palavra nesses 40 dias. Persevera. Continua depois. Pega um outro livro da Bíblia para ler. Mantenha ali o seu tempo com Deus, ouvindo aquilo que Ele fala. Dizendo, Deus fala comigo, esse livro é poderoso. Esse livro não foi escrito por humanos. Não foi alguém que teve uma ideia brilhante e escreveu um livro. Foi o próprio Deus que soprou as palavras no coração dos profetas. Esse livro que você carrega é poderoso. As palavras que eles carregam foram usadas por Deus para criar o universo. Esse livro é poderoso, esse livro é vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que tem 2 lâminas. Ela vai lá no interior da sua alma, do seu coração, e separa aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de você, aquilo que vem do mal. Você precisa se alimentar dessa palavra e viver esse avivamento maravilhoso. 7, o avivamento necessita de empenho total. Olha que versículo maravilhoso. Como seria bom que o próprio Deus falasse isso da gente. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Ele aprendeu um princípio que a gente precisa aprender. Nosso Deus não é um Deus de metades. Ele é um Deus de todo. Todo o meu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deus não quer metade. Deus quer tudo. A sua atenção, a sua devoção, o seu carinho, o seu desejo. E o nosso problema é que a gente entrega partes, percentuais. Deus, isso aqui eu quero gerenciar. Deixa aí 60%, 70% na tua mão. O resto eu faço aqui segundo eu penso. Mas aquele homem ele foi considerado um grande rei, até hoje é considerado pelo povo de Israel, porque ele se voltou totalmente, com empenho total. Nessa semana, por favor, leia 2 Reis 22 e 23. Ele faz uma série de coisas intensas. Ele foi intenso, ele foi completo e ele foi totalmente entregue em ver uma mudança no meio do seu povo. E ele não sossegou enquanto houvesse qualquer ídolo, qualquer estátua, qualquer coisa que afrontasse o Deus verdadeiro. Ele chegou a influenciar um país vizinho. Nessa época o reino estava dividido. Judá estava de um lado e o reino do norte estava de outro, com as 10 tribos de Israel. Ele influenciou o reino que estava lá do outro lado, onde havia uma briga, uma divisão. E as pessoas vinham de lá para adorar ali junto com eles. Esse avivamento ele passou as fronteiras daquele país, porque houve um rei que se entregou totalmente. O que precisa ser entregue para Deus, ainda que ainda está ali nas nossas mãos? Que precisa de um pouco mais de empenho. Deus, pega isso aqui. Derruba isso que está ali ocupando o lugar que deveria ser do Senhor. E essa entrega deve ser total. E o avivamento restaura a memória e a identidade de quem somos. Ele começou a trazer o povo de volta. As pessoas começaram a buscar a Deus, começaram a ler a palavra do Senhor, começaram a ter ali um tempo com Deus que nunca tiveram antes. E começaram a instituir novamente as festas que honravam e glorificavam a Deus, que demonstravam quem eles eram como povo do Senhor. E fala assim a palavra: nunca se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Ele fez uma celebração da Páscoa que não teve precedente. Nunca ninguém viu uma celebração tão poderosa, tão festiva, tão abençoada como foi aquela celebração da Páscoa. O que era a Páscoa para eles?
Era uma lembrança de que eles eram um dia escravos, um dia eles estavam no Egito, sendo aprisionados por Faraó, onde eles viviam sob escravidão, servidão, e Deus envia um libertador, eles são livres daquele dia. Lá em Êxodo capítulo 14 tem a instituição da Páscoa, onde eles celebram lá comendo um cordeiro, onde eles têm aquela refeição lembrando do dia da libertação, do dia da passagem, onde eles saem lá da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Eles não eram mais um povo escravo, eles eram um povo exclusivo de Deus, caminhando rumo a uma terra prometida, abençoada. Eles estavam se lembrando, nós não somos um povo qualquer aqui nessa terra. Somos um povo escolhido por Deus, separado por Deus, liberto por Deus, rumo a um caminho, a uma terra que Deus está nos dando. Isso trouxe uma nova convicção às pessoas, de que o verdadeiro Deus estava com elas. E aquela memória de quem eles são, o que eles têm e para onde eles vão, foi restaurada. No avivamento, você vê quem você é em Cristo. Você é justificado por Deus. Você foi perdoado. Você está indo rumo à terra prometida, a Nova Jerusalém. Você vai experimentar a libertação completa de Deus. Assim como o povo experimentou a libertação completa do Faraó e todas as pessoas que os oprimiam. Deus vai liberar sobre você a libertação completa. Nessa vida e na próxima. Eles celebraram a Páscoa tal porque eles viram quem eles eram junto de Deus. A festividade foi tão grande, tão poderosa, tão tremenda, que ninguém nunca presenciou aquilo. E os povos vizinhos vinham ver o que estava acontecendo, que festa era aquela, que celebração era aquela, onde eles viam quem eles eram e o que eles tinham junto de Deus. Era a ceia que eles tinham na época, celebrando a aliança com Deus. E hoje nós temos uma outra celebração, a ceia do Senhor. Peço que os diáconos venham à frente, por favor. A equipe de louvor. Eles celebravam a memória daquilo que Deus fez e daquilo que Deus estava fazendo em favor deles. E hoje, por meio da ceia, nós celebramos uma nova aliança, uma aliança superior, onde da mesma forma nós lembramos quem nós somos em Cristo, o que nós temos nele e o que vamos ter com ele na eternidade. Esses elementos da ceia são diferentes da ceia que eles tinham na celebração da Páscoa deles, mas eles representam aquilo que Cristo fez por mim e por você. Eles reavivam a nossa memória e relembram a nossa identidade. Coloque-se de pé, igreja. Feche os seus olhos. O rei Josias, com apenas 16 anos, assumiu um compromisso sério com o Senhor. Ele não perdeu tempo. E aquilo mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a sua nação, mudou a sua família, mudou os povos vizinhos. E Deus trouxe você aqui essa noite para que, acima de tudo, você sinalize para Ele a intenção de se comprometer com Ele em um novo nível. Um nível diferente dos seus pais, dos seus avós, da sua tradição familiar. Um nível exclusivo entre você e o Senhor. O seu passado não vai determinar o que você vai ser. As influências que você teve sobre a sua vida até hoje não precisam ser as mesmas. Você pode escolher, com a ajuda do Espírito Santo, mentores abençoados. Pessoas que vão guiar você para um caminho de unção, de poder, de bênção, de avivamento, de presença do Senhor. Enquanto você busca Deus, Ele vai te revelando palavras que vêm do coração dEle. E mesmo que você ache que já sabe aquilo que tem que saber da Bíblia, da palavra de Deus, você vai descobrir palavras novas que Ele vai revelar ao seu coração. Você vai entender de uma forma renovada, de uma forma que você vai clarear ali a compreensão daquilo que Deus deseja para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Ele vai te ajudar a perseverar.
Ele vai te ajudar a continuar, Ele vai te ajudar a não desistir, Ele vai te ajudar a continuar resiliente, mesmo que as coisas não aconteçam no seu tempo. O tempo de Deus vai vir sobre você e você vai experimentar a bênção que Ele tem reservada à sua vida. Mas não pare, não desista, não fique no meio do caminho, continue. Se em 40 dias uma transformação espiritual não vier sobre a sua vida de forma radical, continue. Persista, insista, clame, bate na porta do céu e pede: Senhor, eu quero mais da Tua presença, toca as nossas vidas, muda a nossa família, muda a nossa igreja. Eu não vou parar no meio do caminho, eu vou continuar, eu vou seguir o exemplo do rei Josias, que ele não desistiu. Passou ano após ano, ele continuava melhorando, progredindo, se aperfeiçoando, caminhando com o Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, que assim como o rei Josias, possamos nos voltar de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, de acordo com toda a Tua palavra. Nos perdoe por entregar metades ao Senhor, partes ao Senhor. Recebe, Deus, cada irmão, cada irmã de forma completa. Não retenha, meu irmão. Não segura a sua vida. Jesus disse que aquele que tenta preservar a sua vida vai perder. E aquele que a entrega vai achar, vai ganhar a vida verdadeira. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui. Não sei como você entrou essa noite, como está o seu coração, a sua vida. Mas se você quer dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a Deus hoje, de uma forma que eu nunca entreguei antes. Onde você está? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Você não está aqui por acaso essa noite. Receba essa vida verdadeira. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar quem somos em Ti, a lembrar a libertação que tivemos. E durante a ceia, enquanto vamos estar aqui, Deus, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que foi derramado em nosso favor, o Seu corpo que foi perfurado, Deus, para que nós pudéssemos obter a paz com Deus. Revela também, Senhor, essa nova posição de pessoas justificadas, pessoas que foram feitas amigas do Senhor, que vão experimentar uma comunhão na Nova Jerusalém sem precedentes, onde nenhum avivamento terreno se compara. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoe essas pessoas que levantaram as suas mãos, que falaram: Deus, eu entrego a minha vida em um novo nível ao Senhor. Eu abro mão do meu coração para entregar ao Senhor a minha vida, a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos. Aquilo que eu entendo está nas Tuas mãos. Não mais partes, não mais metades, mas eu me volto para o Senhor completamente. Vamos cantar Aviva-nos. Nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos, aviva-nos, confiamos em Ti, Pai, pois só confio em Ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor, cumpre o Teu querer em todos nós, cumpre o Teu querer em mim. Confio em Ti, pois só confio em Ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor, cumpre o Teu querer
como aquele povo celebrou a sua Páscoa com alegria, porque eles foram libertos. Você vai celebrar essa ceia com alegria, porque você foi liberto por Deus. Essa é uma ceia onde os discípulos do Senhor, aqueles que assumiram um compromisso com Jesus, que foram batizados, celebram e agradecem a Jesus pela bênção da salvação. Você que ainda não teve a oportunidade de se batizar, você pode fazer isso. Temos o curso que se iniciou, vem amanhã no curso, venha domingo que vem. Mas até que você confirme a sua decisão pelo batismo, nós pedimos que você participe da uva, que é uma representação do amor de Deus por sua vida. Mas confirme a sua decisão em Jesus pelo batismo, pois a salvação dele é maravilhosa. Igreja, vamos celebrar a Deus. Vamos agradecer a salvação, o sangue que foi derramado em nosso favor, o corpo de Jesus que foi machucado para que você fosse curado, liberto, salvo por Jesus. Os irmãos podem sair aqui pelo meu lado direito, pegar os elementos da ceia. Os irmãos daqui pelo lado esquerdo. Peço que todos participem. Você que já foi batizado em nossa igreja, em outra igreja, pode pegar os elementos da ceia. Você que está aqui pela primeira vez, pode pegar uma uva e receber o amor de Deus, a bênção de Deus. Mas participe conosco. As crianças podem pegar uma uva. Nosso povo, nossa vida, a viva luz, Santo Espírito, desejamos a viva luz, pois só confio em Ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o Teu querer em todos nós. Cumpre o Teu querer em mim, pois só confio em Ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o Teu querer em todos nós. Cumpre o Teu querer em mim. Ao Teu trono nos chegamos. Aviva luz neste instante, nesta hora. Aviva luz, pois só confio em Ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o Teu querer em todos nós. Cumpre o Teu querer em mim, pois só confio
ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim. Pega o seu pão. Esse pão, ele é um símbolo. Esse pão, ele é feito com farinha, trigo, fermento, ovo. Ele não é o corpo de Cristo e nem se transforma em corpo de Cristo. Ele é um memorial. Ele é usado para nos lembrar que Jesus nos amou tanto, que se entregou por nós, que morreu, ressuscitou. E quando eu me alimento desse pão, eu estou obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou. De fazer isso em memória dele. De lembrar-se dele, do amor dele, do sacrifício dele. Então nesse instante, peço que você faça uma oração de agradecimento. Onde você está, agradeça a Jesus pelo seu corpo. Agradeça a Jesus por ter se sacrificado em seu favor. Tomado o seu lugar naquela cruz, se feito pecado, para que você fosse feito justiça de Deus. Agradeça ao Senhor. Se há alguma coisa entre você e Deus que precisa ser resolvida, peça perdão a Ele. Coisas que você falou que não devia, coisas que você fez que Ele não se agradou, coisas que deveriam ter sido feitas, mas não foram. Senhor, nos perdoe. Queremos viver à altura da nossa posição em Cristo. Queremos fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Queremos ter um coração totalmente voltado para Ti, como o rei Josias tinha. E agradecemos por esse pão. Que assim como esse pão, ele alimenta o nosso corpo, a Tua obra na cruz alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E nesse instante, diante do Senhor, nós celebramos a nossa salvação, nos alimentando do pão. Em nome de Jesus, coma do pão. Glória a Deus. Da mesma forma o cálice. Isso é um suco que representa o sangue de Jesus. A coisa mais poderosa que existe no mundo, pois é o único meio de purificar os nossos pecados, o sangue de Jesus. E esse sangue nos dá a vitória sobre qualquer força do mal que venha contra as nossas vidas. Esse sangue nos dá acesso à sala do trono. Esse sangue nos faz justos diante de Deus. E ao beber do cálice, a gente está dizendo: Jesus, o Teu sangue sobre mim é que faz a diferença. O Teu sangue em mim é que me aproxima do Senhor. Vamos juntos beber do cálice em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque a nossa salvação foi algo planejado pelo Senhor, desde que o homem se afastou dos Teus caminhos. O Senhor não mediu esforços para vir ao nosso encontro e nos reaproximar do Senhor. E Deus, nós queremos celebrar, honrar e louvar o Seu nome, porque o Teu amor, Deus, não tem fim. Em nome de Jesus. Vamos encerrar cantando uma canção. Pode ser Maranata. Vamos cantar Maranata.